A revisão da vida toda é uma tese jurídica que permite que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tenham o valor do benefício recalculado com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida, inclusive as anteriores a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado. Até 1999, as contribuições previdenciárias eram calculadas com base na média dos salários de contribuição de toda a vida do segurado. No entanto, a reforma da Previdência daquele ano estabeleceu uma regra de transição que excluía as contribuições anteriores a julho de 1994 do cálculo do benefício. A revisão da vida toda argumenta que essa regra de transição é inconstitucional, pois viola o direito adquirido dos segurados. Isso porque os segurados que contribuíram antes de 1994 têm direito de ter o valor do benefício calculado com base em todas as suas contribuições, inclusive as anteriores ao Plano Real. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu o direito dos aposentados e pensionistas à revisão da vida toda. No entanto, o julgamento foi suspenso em dezembro de 2023, após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento será retomado no dia 1 de fevereiro de 2024. A revisão da vida toda pode beneficiar milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Segundo estimativas do INSS, o impacto financeiro da revisão pode chegar a 460 bilhões de reais. Para saber se tem direito à revisão da vida toda, o aposentado ou pensionista deve verificar se se enquadra nos seguintes requisitos: ter se aposentado ou pensionado pelas regras anteriores à reforma da Previdência de 1999, ter contribuições previdenciárias feitas antes de julho de 1994, o cálculo do benefício atual ser menor do que o que seria obtido com base em todas as contribuições. Caso o aposentado ou pensionista se enquadre nos requisitos, pode entrar com ação judicial para solicitar a revisão do benefício. O processo deve ser acompanhado por um advogado especialista em direito previdenciário. A revisão da vida toda é uma tese jurídica que permite que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tenham o valor do benefício recalculado com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida, inclusive as anteriores a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado. Até 1999, as contribuições previdenciárias eram calculadas com base na média dos salários de contribuição de toda a vida do segurado. No entanto, a reforma da Previdência daquele ano estabeleceu uma regra de transição que excluía as contribuições anteriores a julho de 1994 do cálculo do benefício. A revisão da vida toda argumenta que essa regra de transição é inconstitucional, pois viola o direito adquirido dos segurados. Isso porque os segurados que contribuíram antes de 1994 têm direito de ter o valor do benefício calculado com base em todas as suas contribuições, inclusive as anteriores ao Plano Real. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu o direito dos aposentados e pensionistas à revisão da vida toda. No entanto, o julgamento foi suspenso em dezembro de 2023, após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento será retomado no dia 1 de fevereiro de 2024. A revisão da vida toda pode beneficiar milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Segundo estimativas do INSS, o impacto financeiro da revisão pode chegar a 460 bilhões de reais. Para saber se tem direito à revisão da vida toda, o aposentado ou pensionista deve verificar se se enquadra nos seguintes requisitos: ter se aposentado ou pensionado pelas regras anteriores à reforma da Previdência de 1999, ter contribuições previdenciárias feitas antes de julho de 1994, o cálculo do benefício atual ser menor do que o que seria obtido com base em todas as contribuições. Caso o aposentado ou pensionista se enquadre nos requisitos, pode entrar com ação judicial para solicitar a revisão do benefício. O processo deve ser acompanhado por um advogado especialista em direito previdenciário.
O julgamento da AD 5090, que pede a correção do FGTS por um índice de inflação, é um dos mais aguardados pela população brasileira. A ação, aberta em 2014 pelo Solidariedade, está parada há anos e tem o potencial de beneficiar milhões de trabalhadores. Atualmente, o FGTS é corrigido pela taxa referencial, TR, mais 3% ao ano. A TR é um índice de inflação criado pelo Banco Central, mas que não reflete a realidade do mercado. Nos últimos anos, a TR tem perdido para a inflação, fazendo com que o dinheiro armazenado no fundo perca valor ao longo do tempo. Se o STF votar de maneira favorável à AD 5090, a correção do FGTS passará a ser feita por um índice de inflação, como o IPCA ou o INPC. Isso significaria que o dinheiro dos trabalhadores seria corrigido de maneira real, mantendo seu poder de compra. No entanto, há alguns pontos que ainda precisam ser esclarecidos antes do julgamento. Um deles é o período de correção. O IFGT estima que os trabalhadores que estiveram vinculados ao FGTS desde 1999 teriam direito ao retroativo referente ao valor corrigido. No entanto, não há unanimidade sobre esse ponto. Outro ponto que ainda precisa ser definido é se a correção será retroativa ou se terá início a partir da data do julgamento. Caso a correção seja retroativa, os trabalhadores que já sacaram o FGTS também teriam direito ao valor corrigido. O julgamento da AD 5090 é uma oportunidade para que os trabalhadores recuperem parte do valor perdido do FGTS. No entanto, é importante ficar atento aos detalhes do julgamento, para saber se você terá direito à correção. STF volta a julgar revisão da vida toda nas aposentadorias em 24 de novembro. O julgamento seguirá no plenário virtual, em sessão que vai até 1 de dezembro. No formato, não há debate entre os ministros, que apresentam seus votos em um sistema eletrônico. O INSS então recorreu da decisão, questionando alguns pontos e pedindo uma limitação para quem teria direito a revisar os valores. O ministro Cristiano Zanin pediu vista e mais tempo para análise em agosto, paralisando o julgamento do recurso. Até então, 2 magistrados haviam apresentado seus votos, o relator, Alexandre de Moraes, e Rosa Weber, já aposentada. O voto da ministra será preservado para a continuidade do caso. Em conclusão, para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, é necessário modular os efeitos de forma que o tema 1102 tenha eficácia prospectiva, afirmou a Advocacia Geral da União, AGU, responsável por apresentar o recurso ao STF. Segundo o INSS, o volume de pessoas que podem eventualmente pleitear a revisão, caso o Supremo não faça uma delimitação objetiva, é enorme. A estimativa da autarquia gira em torno de mais de 88 milhões de benefícios concedidos no período em que foi autorizado requisitar o recálculo, mas nem todos alcançados pela tese firmada na presente repercussão geral, o que ficará mais claro a partir do julgamento dos embargos de declaração, recursos e ora interpostos. Há o risco, com este cenário, de colapso no atendimento dos segurados pelo INSS, em razão do incremento exponencial do número de pedidos de revisão, o que naturalmente ocorrerá devido à grande repercussão do tema na mídia, disse o INSS. A autarquia cita ainda a dificuldade em processar o número de recálculos. Será necessário, por exemplo, desenvolver sistemas informatizados para extrações de dados referentes às contribuições e para simulações e elaboração de cálculos no novo formato, dentre tantas outras modificações que precisarão ser empreendidas na estrutura administrativa. Um dos objetivos do recurso do INSS é saber se a tese firmada pelo Supremo em dezembro pode beneficiar aposentados que já tiveram ações negando a revisão. Ou seja, o INSS quer impedir o recálculo para casos de benefícios já extintos, quem já teve o pedido da revisão negado pela Justiça em decisão definitiva, que não cabe mais recurso, e para as situações em que os benefícios pagos obedeciam às normas vigentes antes do julgamento no STF. A autarquia argumentou que, só depois de a Corte analisar os recursos apresentados à decisão, será possível definir o número de benefícios recalculados, estimar o impacto financeiro,
e mensurar as condições estruturais necessárias ao cumprimento da determinação. O órgão citou no recurso o impacto nas contas públicas da decisão do Supremo favorável ao recálculo, além de um impacto administrativo expressivo. O julgamento da revisão da vida toda, que permite que as contribuições previdenciárias feitas antes de julho de 1994 sejam consideradas no cálculo dos benefícios, será retomado no dia 1 de fevereiro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O julgamento foi suspenso em dezembro de 2023, após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Com a decisão, o julgamento foi suspenso e terá continuidade na modalidade presencial. Até o momento, o placar do julgamento está indefinido. Os ministros Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia votaram para estabelecer como marco para o recálculo o dia 17 de dezembro de 2019, data na qual o Superior Tribunal de Justiça, STJ, reconheceu o direito de revisão a um segurado do INSS. Os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso votaram pela anulação da decisão do STJ. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que o marco temporal seria 1 de dezembro de 2022, data na qual o Supremo decidiu a questão. A revisão da vida toda é um tema que divide opiniões. O INSS defende que a revisão é inviável do ponto de vista financeiro, pois poderia gerar um impacto de 460 bilhões de reais para o sistema previdenciário. Já as associações que defendem os aposentados argumentam que a revisão é justa, pois garante que os segurados tenham a aposentadoria calculada com base em todas as suas contribuições ao longo da vida. O julgamento da revisão da vida toda é um dos mais aguardados pela população brasileira. A decisão do STF terá impacto para milhões de aposentados, que podem ter direito ao recálculo do benefício. Em síntese, o STF agendou para o dia 1 de fevereiro de 2024 a retomada do julgamento da revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. O julgamento foi interrompido em dezembro de 2023, após um pedido de destaque realizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Com essa decisão, o julgamento foi suspenso, aguardando continuidade na modalidade presencial. Em dezembro do ano passado, o STF validou a revisão da vida toda, possibilitando que aposentados que buscaram a justiça tenham o direito de solicitar a reavaliação de seus benefícios, com base em todas as contribuições realizadas ao longo da vida. A revisão da vida toda é um direito previsto na Constituição Federal, mas que foi negado pelo INSS por muitos anos. A partir da decisão do STF, aposentados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, antes de 1999, poderão solicitar a reavaliação de seus benefícios, incluindo contribuições realizadas antes da criação do fator previdenciário. A expectativa é que a retomada do julgamento no STF confirme a decisão de 2022, garantindo o direito à revisão da vida toda para todos os aposentados que se encaixam nos requisitos.